Eu sou Vanessa Paiva, do escritório Paiva e Passarini. Eu sou diretora de comunicação da Asbeia e hoje a gente está aqui fazendo o Day by Day. O Day by Day é um evento que acontece online, onde a gente se propõe a discutir temas do dia a dia dos escritórios de arquitetura. E hoje a gente trouxe aqui a Cristi, que, como o próprio nome da palestra diz, a gente vai falar sobre as macro tendências e como começar a aprender a treinar o olhar para que a gente faça essa identificação, né, Cristi? Acredito que isso é importante, não só quando a gente fala de arquitetura de interiores, mas da arquitetura em geral. E a identificação de tendências, inclusive, ela não passa só pelo âmbito da arquitetura, seja ela de interiores ou não, né? Isso passa por hábitos, por cultura, por arte, por moda. Então, quando a gente fala em identificar tendências, tudo isso está englobado para que isso aconteça. A Cristi vai falar um pouco mais. Eu vou contar um pouco quem é a Cristi, né? A nossa palestrante. Apaixonada por marketing, comportamento do consumidor, inovação, neuromarketing, foresights para o futuro e cool hunting, com mais de 20 anos de experiência, trabalhando em multinacionais, líderes em seus setores, startups e grandes empresas brasileiras na área de marketing, inovação e vendas. A Cristi é formada em propaganda, tem MBA em marketing pela GV, é especialista em neurociência, com ênfase em neuromarketing digital pela UP. Especializou-se em gestão, finanças e design thinking pela Universidade de Virgínia. Hoje ela é executiva à frente do marketing da Roca Brasil Cerâmica. Entusiasta, esteve à frente de projetos de inovação em marketing, serviços, branding, trade, entre outros, sempre antecipando conceitos na prática e traduzindo tendências. Em 2020, realizou especialização em Future Thinking pelo Institute for the Future, com sede em Palo Alto, na Califórnia, e em 2021 especializou-se em liderança e inovação pelo MIT. E concluiu a certificação internacional em Foresight pela W Futurismo. Bom, o currículo da Cristi é vasto, a gente podia contar aqui bastante da experiência dela, mas acho que, então, vamos começar com a apresentação, Cristi. E eu queria só deixar um tempinho no final, fazendo um link do que está acontecendo aí, está todo mundo ligado que a semana que vem a gente tem a Feira Revestir, né, a principal feira do setor, que acontece em São Paulo. E aí eu queria que no final da apresentação a gente falasse um pouquinho sobre o que a gente espera do que virá na próxima semana. Cristi, com você, então. Então, boa noite para todo mundo, prazer, que legal que vocês estão aqui. Quem puder abrir a câmera é sempre mais legal para a gente entender os temas que são mais relevantes para vocês. Quem não puder, a gente entende, né? Mas a gente já está distante fisicamente, então poder olhar para carinhas e a gente não ficar conversando com uma tela preta é sempre melhor. A ideia é que hoje a gente falar um pouquinho sobre algumas tendências, então a gente vai dar alguns highlights, né? Eu acho que uns 40 minutinhos a gente conversa, a gente abre para as perguntas de vocês, para os comentários, ou até para essa troca que a gente pode fazer, até pensando em semana que vem, que a gente tem uma grande feira aí acontecendo. E fiquem à vontade, se vocês quiserem comentar alguma coisa ou colocar no chat, a gente tem esse tempo. Então, a Vanessa já me apresentou, além de trabalhar com marketing, né? Marketing é algo que traz muito, é muito inerente a gente olhar para tendências, estudar as tendências. E no segmento de arquitetura, construção, design, esse olhar também tem que ser apurado, né? Então, a gente está sempre construindo o futuro. Quando a gente fala de curva de inovação, para a gente entrar um pouquinho nos conceitos e a gente entender como que esses modelos funcionam, o que a gente tem? A gente tem uma curva, esse aqui é um modelo esquemático, né, que a maioria dos mercados usa, né?
todos os mercados usam. Então, quando a gente fala de produtos e serviços ou de algo novo que está vindo para o mercado, a gente tem o mercado antecipado. O mercado antecipado é o que a gente chama de early market, ele é formado pelos inovadores, né, que são esses que estão na curva amarela, e os que adotam alguma tecnologia, algum serviço, algum produto antecipadamente. Então, quando a gente olha para essas duas faixas desse gráfico, a gente está falando de 16% das pessoas. E aí, o que a gente está falando? A gente está falando de tendências onde a gente já vê algo novo acontecendo, mas ainda são poucas pessoas que se sentem à vontade. Então, por isso que a gente tem uma parcela muito pequena que adota isso. Depois a gente vai para o que a gente chama de mainstream marketing, que é quando a grande maioria das pessoas tem acesso a algo novo. Então, eu gosto de dar o exemplo de carro elétrico, né? Vamos pensar em carro elétrico há 10 anos atrás. Era super pouco que a gente via, né? A gente não via, e quando a gente via, causava curiosidade, a gente queria saber, nossa, mas qual que é a autonomia, né? O carro é seguro, o carro... Então, provavelmente, quem tinha eram os inovadores. Se a gente olhar para 5 anos atrás, a gente tinha quem? As pessoas que adotaram essa tecnologia de forma antecipada. E hoje a gente começa a trabalhar no mercado mainstream. Então, sempre que surge algo novo, né, ele é mais caro, ele é mais restrito, e quando a gente vai para o mercado de massa, para o mainstream, a gente tem esse custo unitário, ele baixa. Então, qualquer tecnologia, qualquer inovação, qualquer produto, qualquer serviço, ele passa por essa curva. E o que a gente tem que imaginar? Que essas curvas, elas crescem e elas nascem infinitas vezes, uma atrás da outra. Então, sempre que eu tenho um produto chegando ali na parte verde, eu tenho uma curva amarela se iniciando. Então, eu tenho uma sobreposta à outra. Então, a gente vive procurando melhorias ou inovações. E é assim que a gente começa a entender mudança de comportamento, que a gente vai olhando para o futuro. Quando a gente vive ainda mais num contexto como a gente está hoje, de mudanças aceleradas, né? A gente fala que tudo está muito fluido e muito líquido, é porque as mudanças acontecem o tempo todo. Então, a gente tem que estar o tempo todo olhando para as coisas que são importantes. E o que é mais importante disso tudo? A gente saber o que é relevante. Porque a gente tem uma avalanche de informações diárias e a gente precisa pensar o que vai ser aprofundado. Então, quando a gente fala de foresight, o que a gente está falando? Foresight é uma disciplina que estuda grandes mudanças de paradigmas, né, de comportamentos. E o foresight, quando a gente estuda foresight, a gente está falando para mudanças em 10, 20, 30 anos. Então, geralmente, essas mudanças elas estão acompanhadas de grandes mudanças tecnológicas, mas a gente tem que olhar para as macroforças que eu já vou explicar para vocês quais são. Quando a gente fala de moda, de novidade, a gente está falando de modismo. São ações que duram por um período muito pequeno de tempo e que não refletem mudança de comportamento. Né? Então, quando a gente fala de moda, às vezes a gente relaciona muito isso ao mercado da alta costura. Você tem modismos e você tem tendência. Então, moda, ela dura um período muito pequeno, 6 meses a 1 ano. E quando a gente fala de tendências elas são desenhadas por mudanças que elas começam com pequenos exemplos, que a gente chama de sinais, quando a gente estuda foresights e trends. São pequenos sinais que a gente vai vendo. Ah, você olhou, foi numa cidade e você viu aquele serviço. Você viajou para outro lugar, você viu aquele serviço. Você conversou com uma pessoa, você
você começa a ver o mesmo exemplo em vários pontos diferentes, até que esse sinal se torna forte e a tendência consolida. Quando a gente fala em tendências emergentes, a gente fala ainda desses sinais fracos. É algo que está muito novo, é algo que ainda está em laboratório, e é algo que vai se consolidar para frente. Então, aqui tem um exemplo de, por exemplo, impressão de órgãos humanos. Né? A indústria da biotecnologia já começa a estudar isso, mas ainda é algo que a gente fala assim, como assim? Né? Impossível. Mas é algo que provavelmente nos próximos anos venha a amadurecer e venha a ter novas soluções. E quando a gente fala de mega tendência, é o que a gente está falando de uma tendência que ela é duradoura, então que ela extrapola os 10, 20 anos. É algo que vai ter uma mudança de comportamento. Então, se a gente falar de carro elétrico e carro... e quando a gente fala de outra tecnologia, agora me fugiu, quando a gente fala de carro elétrico, a gente já está falando de mega tendência. Por quê? Porque a eletricidade ela vai substituir várias fontes de energia, né? A gente está tendo a substituição de vários tipos de energia por energias limpas. Então, quando a gente fala da energia fóssil, do petróleo, isso é algo que tende a acabar, né? Então, quando a gente fala de carro elétrico, por exemplo, ou energia solar, a gente está falando de uma mega trend. Outra coisa que é legal vocês saberem quando a gente fala de futuros. Então, esse quadro aqui, ele é um quadro utilizado pela maior parte dos futuristas, quem estuda futuro. Ele se chama Cone do Futuro. Então, o que a gente tem que entender? Que hoje a gente está no presente, né? Nessa parte que a gente está realizando as nossas ações no tempo presente. E o tempo ele está andando nessa linha horizontal, né? Nesse eixo X. Então, a gente tem 4 tipos de futuros: o provável, o preferido, o plausível e o possível. Se eu continuo a tomar as mesmas atitudes e as mesmas atividades, eu tenho o mesmo comportamento ao longo do tempo, provavelmente eu vou desenhar para mim, ou para a sociedade, ou para o entorno, né, para a comunidade que eu convivo, um futuro provável, porque eu vou continuar fazendo as mesmas coisas. Mas vamos supor que eu não queira esses futuro provável. Por exemplo, a gente pode ter um arquiteto, um escritório de arquitetura que queira fazer só projetos sustentáveis. E hoje não consegue. Hoje eu preciso pegar o projeto que entra no meu escritório, eu não tenho como escolher. Se a decisão for sempre eu não posso escolher e continuar atendendo qualquer tipo de projeto, nesse exemplo fictício, provavelmente no futuro você vai continuar trabalhando para qualquer tipo de projeto. Se começa a participar de grupos de pesquisa, de materiais sustentáveis, e a fóruns de pessoas que participam disso, mudar o perfil de atividade, conversar com lojistas que têm produtos sustentáveis, fazer parte de fóruns, seguir gente que fala de biofilia. Provavelmente você começa a desenhar um futuro um pouquinho diferente, que é o que a gente fala de... Deixa eu ver se esse aqui eu consigo anotar aqui. Aqui eu vou começar a desenhar uma curva um pouco diferente e vou descendo para o meu futuro preferido. Então, esses são 2 tipos de futuros plausíveis. E o que acontece? Existem cenários que a gente tem que olhar, o que está acontecendo no mundo, que eles também vão influenciar no tipo de futuro que está sendo desenhado. E existem os cisnes negros, que são as wild cards. Um grande cisne negro que teve e que mudou o rumo do futuro
que aí determina uma grande mudança em algum segmento ou vários segmentos, a gente pode falar das Torres Gêmeas, né? Que agora, acho que foi ano passado, a gente teve aí 20 anos de Torres Gêmeas. O que acontece? O que os ataques terroristas de 11 de setembro fizeram com o mundo? Mudou toda a prática de aviação mundial. Então, mudou o comportamento de um setor inteiro, né? Todo o monitoramento, toda a parte de migração, toda a parte de bagagem, toda a parte de seleção para você entrar no país ou para você entrar num voo, mudou drasticamente, né? Talvez a gente nem lembre, ou quem está aqui é mais novo, nem lembre como que era antes de 11 de setembro, né? Mas então, esse cisne negro, ele muda e ele cria um cenário possível. Então, isso acontece quando a gente tem grandes guerras, grandes epidemias, né? Existe uma discussão muito grande hoje se o Covid ele foi ou não um cisne negro, se ele iria mudar definitivamente o comportamento de algumas áreas, né? E a gente percebe que ele pode ter um caráter de cisne negro quando a gente pensa em futuro do trabalho, em trabalho híbrido, anywhere office, home office, em outros aspectos não, né? Então é algo a ser discutido. Seguindo. Quando a gente fala dos sinais do futuro, que eu já falei um pouquinho, como que a gente identifica sinais do futuro? A gente olha para algo novo, né? Então, como que treina o olhar para captar tendências? Por exemplo, que nem a Vanessa falou, vou na feira semana que vem, na Revestir. Chego lá, vejo algo que eu nunca vi, né? Uma arquitetura muito diferente no stand, uma experiência muito diferente, um acabamento. Opa, isso aqui não é comum, nunca vi. Fui em outro stand e vi a mesma coisa. Fui em outro stand e vi a mesma coisa. Fui em outra marca e vi a mesma coisa. Opa, isso aqui é algo novo que já tem alguma repetição. Ou não. Ouvi só em alguns mais visionários, algumas marcas mais de vanguarda. Achei legal. O ano que vem, quando você voltar na feira, você vê uma repetição maior. Isso são sinais. Eles começam fracos e eles vão aumentando o volume de repetição. Tá? Outra coisa que quando a gente olha para tendências e a gente olha para futuro, o que os governos já viram, né? Que olhar para futuro é muito importante. Então tem uma máxima de quem estuda o futuro, é que quando a gente estuda o futuro, a gente vai para o futuro, olha o futuro que a gente quer, e se eu consigo desenhar o futuro que eu quero, eu volto para o presente e eu trago para o presente o caminho que eu quero seguir para eu desenhar aquele futuro que eu quero. Então, quando a gente fala em Futures Literacy, que é alfabetização para o futuro, essa é uma iniciativa que já é chancelada pela Unesco. E o que ela fala? Que se nós não olhamos para o futuro, a gente é refém dos outros, né? É muito fácil eu falar assim, mas isso aqui não tem jeito, né? O futuro do Brasil, que tem gente que fala assim, o futuro do Brasil vai ser... Eu tiro o meu papel protagonista dentro do que eu posso fazer para o meu futuro preferido. E provavelmente você vai ter um futuro provável, porque você não está fazendo nada no presente para construir o futuro preferido que você quer. Então, quando a gente fala em alfabetização do futuro, a gente está falando isso. É você desenvolver habilidades e capacidades de tomar decisão dentro de um período incerto. Vamos voltar àquele exemplo hipotético lá do escritório de arquitetura que queria só trabalhar com construção sustentável. Ele pode falar, não tem mercado, é caro, tem uma série de problemas. Mas, geralmente, onde há problemas, também há oportunidade. Então, como que a gente cria essa capacidade de pensar em soluções e de articular movimentos para desenhar o futuro que a gente quer? Então, quando a gente fala em alfabetização, de olhar para o futuro, a gente está falando de inovação, de escolha, descoberta, liderança, estratégia.
conhecimento, agilidade, confiança, capacidade e resiliência. Então, hoje, já existe na pauta, principalmente dos países mais desenvolvidos, em promover fóruns e essa discussão, por exemplo, em governos, né? Então, você ter comitês que estudam futuros para poder desenhar isso e grandes instituições também, né? Isso aqui é muito diferente de planejamento estratégico, gente. Isso é algo que conversa com o espírito do tempo que a gente vive, né? Um espírito do tempo que tudo muda muito rápido, que a gente tem tecnologia, que as pessoas não têm atenção, que as pessoas não têm paciência, que as pessoas não têm tempo, tá? E aqui, para a gente entender, né? Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente consegue pensar onde que está tudo que a gente presencia, tudo que a gente vive dentro de uma curva de inovação. Então, esse aqui é um resuminho, bem um esquema de quando a gente fala de pensamento para futuros, o que a gente fala? Foresight é a gente olhar para o futuro, olhar para as tendências, olhar para as mudanças de contexto. Quando eu olho para isso, quando eu provoco essa visão, eu posso ter insights, né? Eu posso ter ideias. E quando eu tenho ideias, eu vou desenhar uma ação, uma estratégia e uma planificação. Então, eu vou criar uma forma de eu atingir, né? E de eu desenhar essa ideia. E com isso, eu estou olhando para o futuro. Então, quando a gente fala de estudo de futuro, não é adivinhação, é olhar para dados, né? Olhar para grandes mudanças do passado, para olhar como que essas mudanças aconteceram, em que velocidade elas aconteceram, e olhar para o que a gente está desenhando para o futuro. Tá bom? E aí, aterrissando um pouco para a gente entrar em alguns exemplos antes da gente bater um papo, entrando um pouco no universo de arquitetura e design, o que a gente tem? A gente tem as macroforças, que é essa sigla, STEEP. Então, a gente está falando de forças sociais, de forças tecnológicas, forças da economia, forças do meio ambiente, que é environment aqui, e forças políticas. Então, sempre que eu tenho que sempre analisar essas 5 forças. Essas 5 forças são o que fazem com que algo mude, com que eu tenha mudança de um paradigma. Então, por exemplo, quando a gente está falando agora... Vocês estão com a câmera fechada, não dá para saber, mas assim... Não sei, quem quiser colocar no chat, quem que ouviu falar aí do chat GPT? O chat GPT é uma inteligência artificial, né? Quem já conseguiu brincar lá sabe que é super bacana. Existem problemas e existem oportunidades quando a gente fala de chat GPT. O que impede que isso avance? É o social? Não. Né? Se a gente pegar as novas gerações, a geração Z, que são os nascidos a partir de 96, se a gente pegar a geração alfa, que são os nascidos a partir de 2010, para eles isso é legal, inteligência artificial, vou conversar com a inteligência artificial, muito melhor que o Google. Eu pergunto e ele me responde construído o texto. Eu não preciso nem ficar montando, né? Ele me dá a resposta exata. Então, social, beleza, as novas gerações já estão acostumadas. A gente tem tecnologia para isso? Tem. Eu tenho problema com o meio ambiente? Não. O que falta? Leis e políticas. Eu não sei até que ponto que eu posso usar. Eu não sei aonde que eu posso usar. Eu não tenho uma legislação que fale como que eu vou usar a inteligência artificial. Né? E como tudo que é de tecnologia, eu posso usar isso para o bem e para o mal. Né? Do ponto de vista econômico, vou falar uma preocupação que eu tenho com a minha alma de professora. A gente já tem várias pessoas em mídias sociais que são rasas e que se vendem como especialistas.
né? Então, pessoas que ganham muito dinheiro com marketing digital. Com chat GPT, isso é mais preocupante ainda, né? Porque quando que a gente vai saber se realmente é proprietário aquele discurso? Então, é algo que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que aprofundar conhecimento, que a gente tem que ler a respeito, para a gente saber o que está sendo desenhado. Então, outra coisa interessante das 5 macroforças, a tecnologia sempre impacta de forma disruptiva e muda um paradigma, tá? Então, por exemplo, comando de voz. Comando de voz, ele mudou completamente a forma de pesquisa, né? Quando a gente fala desses assistentes residenciais, né? Alexa, o do Google, enfim. Então, a gente está falando de disrupção, tá? Muda comportamento. Onde mais que a gente consegue olhar a tendência? Nas feiras, né? Nos trend shows. Então, do segmento, a gente tem o Salão de Milão, que ele é sempre onde vão os inovadores, onde vão as pessoas que adotam antecipadamente uma tendência, os early adopters. Então, a gente está sempre vendo vanguarda, a gente sempre está vendo inovação. A gente já vê os sinais fortes, mas você sempre olha e fala assim, nossa, isso aqui é diferente. Então, você sempre vê algo disruptivo. Quando a gente vai para a Maison Objet de Paris, a gente já vê sinais mais fortes, ou seja, a gente já vê padrões mais consolidados, né? Então, para que caminho que essa tendência está indo? Para que caminho que essa textura está indo? Para que caminho que as formas estão indo? Então, Maison Objet, em janeiro e setembro, elas trazem já sinais mais fortes, né? Uma feira menor, você vê sinais mais fortes. Conference é uma feira e Salônia na Itália, Maison Objet França, Conference nos Estados Unidos. É uma feira mais voltada para business, onde ela apresenta inovação italiana para o mercado americano. E aí a gente tem outras, né? Então, quer eu falar de tendência, tem a CES, que é de tecnologia em Las Vegas. A gente tem agora o SXSW, né? O South Southwest, que é em Houston. A gente tem Bienal de Veneza, que traz uma provocação da arte, né? Então, do ponto de vista de arquitetura, ela é muito interessante como inspiração para vocês, porque a arte ela consegue refletir muito o espírito do tempo, né? O espírito do momento. A Bienal de Veneza, esse ano, por exemplo, que eu fui antes de ir para Versailles, ela estava muito triste. Eu achei ela muito pesada. Por quê? Porque a gente passou 10 anos de pandemia, acabou a pandemia, veio guerra. Então, assim, a arte, ela tá triste, né? Ela tá melancólica, né? Mas isso serve como um ponto de partida para ver como que a gente sai dessa. Então, outra coisa que é legal, a gente olhar para os birôs de tendência, então ler, seguir os birôs de tendência, seguir essas fontes, seguir Péclairs Paris, seguir WGSN, seguir o pessoal da Bloom. Então, tem vários birôs de tendência, né? Box 1824, brasileira. Então, porque eles sempre estão colocando insights e inovação no repertório. E olhar muito para design, construção, arquitetura, ampliar o olhar, né? Como a Van disse, não ficar só refém de estudar arquitetura, de olhar somente para arquitetura, né? Rodar isso que sempre vai ajudar. Aqui, indo já para a parte final, eu trouxe alguns exemplos de algumas macros que estão bem fortes, né, que elas já vêm com uma mudança de nome aí agora de 23 a 25, mas a essência é a mesma, né? Então, essa questão do novo ser, essa nossa relação com a casa que foi tão modificada nos últimos 3, 4 anos, né? O que vem pela frente, por que esse impacto aconteceu? Vamos falar um pouquinho do feminino, né? Como que isso vem se desenhando aí nos últimos 10 anos, né? E cada vez mais forte.
essa parte da natureza, da ancestralidade e sustentabilidade. Então, quando a gente fala dos novos humanos, a gente está falando muito de uma era de propósito, né? De uma era de presença. Então, a gente ficou muito no remoto, a gente volta para a presença e a gente volta a dar importância ao que queremos viver agora, né? Então, a gente vem com essa onda de desaceleração, a gente teve esses precursores, que era aquele movimento minimalista, da casa minimalista, do Ruga, do Japandi, né? De uma casa sem muita interferência, e isso contribuiu, né, com essa organização também da casa nos últimos anos, e a gente já vinha falando isso nos últimos 5 anos, e quando veio a pandemia, chancelou, né, essa casa como santuário, né, esse meu momento, a minha casa é tudo. E o que a gente viu nos últimos anos, né? A gente viu, primeiro, esse multipapel da casa, né? Num período onde as pessoas entraram para dentro de casa, esse boom na arquitetura e design, que foi a casa virou escritório, virou escola, virou cinema, virou restaurante, virou academia de ginástica, e a gente começou a dar muita importância para as áreas externas, né? Então, as áreas externas, elas começaram a se integrar com a sala de estar das casas. Por quê? Porque já que a gente não podia sair, a gente começou a trazer as pessoas para dentro de casa. Para vocês verem como que está tudo relacionado, quando a gente fala de áreas externas, a gente está falando de casa. Mas vocês sabem qual que foi o setor que também olhou muito para isso e que fez uma grande modificação no mercado e que hoje a gente pode... Eu falando, agora vocês vão perceber. Mas é algo que não está tão explícito no nosso olhar. Bebida alcoólica. Então, o que a gente tinha em latinha há 4 anos atrás, há 5 anos atrás? Cerveja. Hoje a gente tem gin, hoje a gente tem Skol Beats, hoje a gente tem cachaça. Por quê? Porque o bar veio para dentro de casa. Né? Por conta de segurança, por conta de custo de vida, por conta da própria economia. O que as pessoas começaram a falar? Vem para dentro de casa. Está muito caro lá fora, não está seguro lá fora. Seja por conta de pandemia, seja por conta de guerra, seja por conta de índice de violência. Então, vamos para dentro de casa. Então, como que você traz o bar para dentro de casa? Enlatando. Então, hoje, a gente compra o que a gente quiser, pronto. Você compra Moscow Mule, pronto. O que antes não tinha. Então, hoje existe um setor da Ambev, um CNPJ, que se chama Futures Beverages. Bebidas do futuro, que tem uma CEO e que ela desenvolve somente novos produtos. Então, esse movimento de casa, eu estou dando esse exemplo da bebida para a gente perceber como ele impacta todo o ecossistema. Ele impacta a alimentação, ele impacta indústria fitness, ele impacta em todos os segmentos. Então, impacta a mobilidade. Então, a gente sempre, lógico, a gente vai afunilar para o que é importante, né? Vocês, como arquitetos e designers, né? Que harmonizam as casas das pessoas, mas a gente tem que olhar que isso é um ecossistema muito maior. As macroforças, elas acontecem em todo segmento. E aí, o que a gente percebe, né? Além dessa fusão de área interna, área externa, a gente fala muito do conforto. Então, o conforto, né? Essa casa mais rústica, essa casa mais confortável, essa casa com cara de aconchego, muito mais presente do que a casa de capa de revista. Então, esse equilíbrio, né, entre espaços privados e espaços compartilhados também aparecendo muito. Uma referência, um periódico que eu gosto muito é o Kinfolk, né, que vocês podem, tem o portal deles e tem revista também, mas ele começou com um livro, né, onde o Nathan Williams, ele começou a entrevistar donos de casa, mas primeiro ele queria saber quando as pessoas resolveram decorar suas casas, fazer suas casas, o que elas queriam transmitir para os outros, né? Então, o que elas queriam trazer na sua essência? Então, o Kinfolk foi um dos grandes patrocinadores desse movimento do slow living, que é o que a gente vive hoje, né? A nossa casa com alma, né? Então,
como que a gente busca essa calma interior, né? A nossa casa é que vai nos proporcionar bem-estar. A questão do ar livre, né, dessa integração, né, muito vidro, muita fluidez, muita cortina, também para separar os espaços. Então, essa transparência, né, essa integração muito presente em vários lugares, né, em vários países. A gente viu muito esse conforto vindo, né, para sofá, que a gente brinca assim, ai meu Deus do céu, não tem mais sofá reto, só tem sofá curvo. Né? Então, isso aqui traduz esse momento do aconchego, do conforto, do abraço. Eu gosto muito desse exemplo da Edra, que esse sofá desconstruído, e quando você olha ele de costas, ele é um urso, né? Então, que remete, né? Que traduz, né? Então, a equipe de design deles traduziu isso de uma forma literal, né? Você quer algo mais aconchegante do que um ursinho de pelúcia, né? Então, isso aqui está muito presente, a gente viu isso muito em Casa Cor, até exageradamente, né? Porque daí já não é mais tendência, já é presente. Então, agora a gente passa para um outro patamar dessa desconstrução, mas mantendo as formas orgânicas, né? Esse aqui é um modelo que eu gosto bastante, que também foi inspirado na natureza, como se fossem blocos de pedras, mas também bem orgânicos, né? Então, a gente tem essa paleta suave, essa paleta mais orgânica. Em conjunto com isso, a gente também vê essa questão do feminino, né? Então, quando a gente fala de era do feminino, a gente não está falando de feminismo. A gente está falando de uma era mais delicada, de uma era onde a vulnerabilidade importa, o subjetivo importa, a delicadeza importa, o olhar para o todo importa. Então, a gente consegue essa busca de equidade, né? Então, o que o futuro diz? O futuro é a soma do feminino mais o masculino. Então, se a gente consegue organizar essas duas energias de uma forma plena, de uma forma equilibrada, a gente consegue ter um futuro melhor. Aqui, eu gosto muito da indústria do entretenimento, a indústria do cinema. Então, aqui é para mostrar um pouco do que a gente vê, né, de mudança de comportamento. Quando a gente olha para filmes, a gente vê muitas presenças femininas, isso a gente pode falar aí de 10, 15 anos, que a gente vem conseguindo mudar essa temática. E para ser bem óbvia, a gente tem essa questão das heroínas. Né? Então, quando a gente olha para a Marvel... Ai, só um minutinho, gente. Desculpa, gente. Então, a gente percebe, por exemplo, quando a gente olha as heroínas, né, do século passado, quem que era, né? Mulher Maravilha. Então, hoje, a nova geração, as crianças, né, meninos e meninas, eles têm várias referências. Então, isso é modelo de exemplo para que a gente consiga um equilíbrio e formar pessoas sem pré-entendimentos, pré-conceitos que sempre foram colocados. Então, a indústria do entretenimento, ela forma, ela muda comportamento, ela muda o que a gente está vendo no social. Então, é algo que a gente tem que olhar também com muita atenção, né? Porque eles formam opinião, eles mudam a forma, né, o comportamento das novas gerações. Quando a gente vai para o design, né? Então, em 2021, o André Hessinger, primeiro ele fez essa poltrona em NFT, né? Fez só no digital. Depois a Moi foi lá e comprou esse design deles, fez a cadeira, e eles lançaram nessa paleta bem delicada, nesse som bem suave, né, em tons rosados. O ano passado, eles trouxeram essa cadeira com uma cor mais forte, com uma cor mais empoderada, mostrando o crescimento dessa tendência do feminino.
Então, o que que a gente vê hoje, né? O que que a gente tem para os próximos anos? Essa independência dessa tendência, né? Então, uma tendência que ela vem muito mais forte, ela não é só delicada, mas ela é viva, né? Ela tem força, ela pode tomar, ela não depende de nenhuma outra tendência ou de nenhuma outra força para que ela cresça e se consolide. Como que a gente vê também isso nas grandes marcas, né? Quando a gente olha para as marcas icônicas, então aqui a Fendi Casa, a gente traz essa delicadeza das formas, essa delicadeza das cores, em todo o mobiliário de casa. A gente vê também o design, né? Por exemplo, esse aqui é uma releitura da cadeira medalhão da Dior. Então, ela foi apresentada numa paleta super delicada, né, em tons acetinados, e o que que eles fizeram? Eles também fizeram um balé de luzes para apresentar essas cadeiras na última mostra, né? Então, como que você traz a delicadeza para a cena, né? Para uma performance, para um empreendimento, para uma arquitetura, né? Com essa delicadeza. O que que a gente vê como tradução do arquétipo do feminino dentro das casas, né? O mármore. Então, o mármore sempre esteve presente na arquitetura, ele invade cada vez mais mobiliário, não só piso e parede. Então, a gente fala muito das cozinhas hoje total look. O mármore vestindo porta de armário, o mármore indo, né? Aqui eu gosto muito dessa foto porque a gente vê algo que ainda é um sinal fraco, né? Mas é a pia esculpida em mármore na cozinha, né? Porque geralmente a gente vê muito isso no banheiro. Então, essa unidade, né, de tonalidades e essa delicadeza. Outra coisa que é importante, que está muito em cena, é essa questão do artesanato, da arte, da ancestralidade primitiva. Então, isso aqui no segmento de hotelaria, né, vem muito essa questão de olhar para a natureza, né, da biomimética, de traduzir o que a gente tem de natureza e trazer para as edificações construídas. Então, esse aqui é um hotel que ele se chama The Seed, na China, né, em Jiangxi. Então, o arquiteto ele se inspirou nos casulos de insetos, né? Então, ele fez todo um revestimento externo reflexivo e a parte de dentro super aconchegante, né? Super orgânica, para justamente a pessoa ter essa questão do escapismo, né? E desse respiro. Aqui alguns exemplos de hotelaria em Tulum, no México. Então, a gente traz bastante essa questão da ancestralidade. Esse aqui é o Azulik, em Tulum, também totalmente ligado à parte de sustentabilidade. E esse é o Cocoon Hotel, em Tulum. Então, ele também é feito no meio da mata nativa, relembrando os cenotes, né? Então, todos os quartos têm vista, né, para essa área central. Então, essa inspiração e também aliado às construções sustentáveis. Aqui um exemplo, a Gumpa House, né, na Índia, que também é uma releitura da Casa das Cavernas, né? Então, como que seria isso hoje? Lógico, com tecnologia, com materiais super atualizados. E aqui, quando a gente fala de artesanato, a gente tem um caso continua muito atual e icônico, que é a Dolce Gabbana, né, que trouxe essa inspiração da Sicília em todo um mobiliário para casa, né? Então traz essa questão das nossas raízes, da onde a gente veio, né? Quais são as nossas bases? Qual que é a nossa cultura local? O que que eu tenho de fortaleza, né, nos meus ancestrais? O que que eu tenho de história para contar? Então essa é a inspiração dessa coleção. O feito à mão, né? Então essa aqui é uma poltrona única que foi lançada, tem mais de 49 milhões de fios, então trazendo essa questão do único, da peça única, daquela peça de família, da restauração, do feito à mão, que isso é único, né? Que isso tem muito valor. Ainda nessa questão de ancestralidade, e muito aqui a gente falando do heritage, né? O que a gente vê as grandes marcas? Elas trazendo design icônico, e isso está muito presente, né? Que é o que agora a gente chama o novo retrô, né? O futuro do retrô,
que é a gente pegar design que não envelhece, né? Um design bom, ele não envelhece, mas eu trazer novas tecnologias para eu poder trazer esse design novamente. Então, a gente vê aí a Cassina trazendo isso, a Ateliê Oi trazendo essa releitura, né, de poltronas de sucesso. E aqui a gente brincando com esse tema, né, desse aconchego. Então, aqui é uma cozinha que relembra muito essa cozinha de fazenda, né? Tem essas cores muito próximas da natureza. Do outro lado, a gente tem aqui essas cestarias e essa tapeçaria feita à mão também da Hermès. Então, as marcas de luxo abraçando essa tendência, né? Então, quando as marcas de luxo abraçam, a gente já está ali indo para uma massificação, mas a gente ainda tem uma exclusividade, né, dessa tendência que se desenha. E aí, falando de sustentabilidade, né, falando desse mundo que a gente vive pós-pandemia e agora, né, que a gente vive uma série de transições políticas e guerras, enfim. A gente vê as pessoas, né, pelos primeiros anos, a gente teve uma diminuição de pessoas dentro dos grandes centros urbanos, né? Então, as pessoas indo para casa de chácara, casa de fazenda, indo morar na praia, mais distante do centro. Então, foi a primeira vez que a população diminuiu, né, em alguns grandes centros. Então, isso é o quê? Isso está linkado com aquela primeira, né, que é a qualidade de vida, eu vou ter mais respiro, eu vou ter um trabalho híbrido, eu vou fazer meu horário, eu vou buscar meu equilíbrio. Quando a gente fala de sustentabilidade também, a gente tem que olhar, o Larry Fink, ele é presidente dessa BlackRock, que ela tem mais de 6 trilhões em investimentos. Então, onde tem grupo, onde tem ações, eles têm o pezinho lá. Então, o que eles falam? Que a sustentabilidade é uma preocupação do planeta, uma preocupação das empresas. Por quê? Porque a gente cansou de falar, isso aqui você tem que cuidar da natureza, não funcionou. Então, o que a gente começa a entrar? Começa a entrar numa era de dinheiro verde, né? Então, assim, você tem ações sustentáveis, você trabalha com isso, então teus juros é menor. Por quê? Porque se só pelo planeta não se entendeu, né, a gente tem que trazer isso para o mundo capitalista. Então, a forma de trazer isso é agora, quando grandes empresas pedem empréstimo, elas têm que entregar um relatório de ESG, provavelmente vocês já ouviram, que é cuidar do meio ambiente, cuidar das pessoas e cuidar do social. Né? São esses 3 pilares que têm que ser olhados. E essa é a principal pauta até 2030. É a principal pauta do Fórum Econômico Mundial, é o principal foco dos desafios para 2030 da ONU. Então, a transparência e as ações ESG devem pautar os próximos anos de uma forma cada vez mais forte. A gente começou a falar de ESG olhando para futuros em 2019 e 2020. Isso já cresceu muito nos últimos 3 anos. Então, olhem para isso com atenção. O que a gente já vê de iniciativas a um longo prazo, né? A Adidas foi uma das primeiras a começar a recolher redes de pesca dos oceanos. Hoje eles fazem um circuito completo, fechado. Então, quando a gente fala de economia circular, eles já estão trabalhando nisso, que é o Future Craft Loop. Eles recolhem material do oceano, eles fazem o tênis, você terminou de usar, você devolve para a Adidas, eles reciclam, e você tem um circuito infinito, sem desperdício de materiais. A Mattel, olhando para isso também, então ela fez uma coleção de Barbies com plástico reciclado do planeta, dos oceanos. Então, as grandes marcas entendendo isso. A Gucci também, a gente vive muito uma crítica do fast fashion, então as grandes marcas de luxo se posicionando com algumas linhas de slow fashion e falando que o luxo só é luxo porque ele dura. Então, ele é luxo porque ele é durável. Esse é o conceito mais antigo de luxo que a gente tem. Esse é o conceito histórico de luxo, né? Que é aquela prataria que passava por gerações nas famílias, nos reinos. Então, isso é sinônimo de luxo. Né? Então, se está gasto,
se tem 10 anos e está arranhadinho, é porque é bom, porque durou, né? Porque é teu, agora está com a tua cara. Então, as grandes marcas também colocando esse novo conceito, por quê? Porque as gerações novas não aceitam tudo que elas ouvem. Alguns exemplos de cidades, né? Então, a gente já começa a falar das cidades de 15 minutos, cidades que priorizam o pedestre e a bike, né? Então, para você poder fazer tudo perto. Então, a gente já tem iniciativas ali perto de Paris, Melbourne e Ottawa. Outro exemplo de construção, né? A gente pensando em diminuir resíduo da construção civil, a gente tem a Cover, que são casas modulares, que prometem que em 12 semanas você compra o tamanho da casa que você quiser modular e eles te entregam a casa pronta em 12 semanas, cuidando de toda a parte burocrática. Então, são sinais do futuro para a gente olhar, tá? Qual que é o futuro da construção, né? Como que a gente vai continuar desperdiçando 1/3 de matéria-prima para construir uma casa, né? Como que a gente muda isso? Esse aqui eu acho que é um dos exemplos mais brilhantes, ainda um sinal fraco. O Dublek é um cartão suíço. E o que acontece? Quando você pede o seu cartão da Dublek, você vai colocar quanto que você costuma consumir por mês. Eu gasto tanto no mercado, eu gasto tanto de gasolina, você lista. E no final, quando você fizer a tua lista de consumo, ele vai transformar isso em emissões de carbono. E ele vai falar, ó, teu limite de crédito é X toneladas de carbono por mês. Né? E eles colocam o impacto que isso gera e você vai pagar uma taxa do cartão normal e o banco vai se comprometer com outra taxa. E o que acontece? Você vai pegar teu cartão, você vai começar a gastar. Quando chegar no número de carbono que você emitiu, não em financeiro, não em reais, em dólares, teu cartão bloqueia, porque você chegou no teu limite de emissão de carbono que você concordou com aquele banco. E aí o banco, ele neutraliza com a tua taxa e com mais uma taxa dele, o que você emitiu de carbono para o planeta. Então, a gente já começa a ver algumas iniciativas nesse sentido. Já existem trens na Europa onde você pode escolher se você vai comprar o ticket compensando a tua pegada de carbono daquela viagem ou não compensando. Então, é um processo de educação, é um processo de olhar para o planeta e é um processo de responsabilização. Não é só o governo, não é só a empresa. E o que eu, pessoa física, estou fazendo para não emitir também a pegada de carbono. Então, esse aqui é um sinal fraco, mas com fortes tendências de crescimento rápido. O grid serve. Lembra que eu falei lá no início, se a gente só vai ter carro elétrico, o que a gente faz com tanto posto de gasolina? Né? Então, como que os arquitetos, né, os urbanistas repensam esses espaços na cidade? A grid serve é um exemplo disso, né, que os postos de gasolina vão acabar e você vai ter que ter espaços de conveniência, praças de conveniência, porque você vai ficar lá meia hora, 20 minutos. Então, você precisa ter um espaço para tomar um café, para sentar, para fazer alguma coisa, enquanto o teu carro está recarregando. Então, como que a gente repensa esse modelo urbano? E a Merued, que é uma prima irmã das cidades de 15 minutos, só que na Holanda, né? Então, eles querem lançar essa cidade até o ano que vem, e também prioriza bike e carros e o uso compartilhado para cada 3 casas do carro, né? Então, prioriza ciclovias. Aqui, outros exemplos de sustentabilidade, então, os collabs, funcionando muito bem. Então, Antônio Titério, que é um designer, junto com a Cartel, eles reciclaram embalagens usadas de café da Ilha e fizeram uma cadeira com design. Aqui a gente tem essa cadeira que foi feita em parceria da Alcoa com Tom Dixon, também a partir do alumínio, né? Então, pensando nesse reaproveitamento dos materiais. Tem luminárias também, né, com esse alumínio reciclável. Aqui um pouquinho do que a gente vê de cor dentro de casa, então esses tons muito próximos da natureza,
uma casa leve, uma casa aconchegante, sem essas cores berrantes que a gente vê na moda, porque a gente ainda não estava preparado para isso, mas vindo cor, agora 23 indo mais cor, mas a gente ainda com essas cores muito próximas da natureza. O mármore, né, que a gente já falou um pouquinho aqui, que é um arquétipo da arquitetura invadindo movelaria, invadindo as áreas secas da casa. E a gente tendo esse respiro dentro de casa, né? Então a gente vê uma casa que ela brinca com as formas, que ela brinca com os materiais, mas é uma casa que te permite respiro, né? Então, quando a gente junta tudo isso, aconchego, sustentabilidade, inovação, a gente tem um pouco desse cenário do que está se desenhando aí para os próximos anos. Era isso, Van. Cumpri mais ou menos o teu tempo. Cumpriu super. A gente começou um pouquinho atrasada. Cris, super obrigada. E como eu falei, agradeço a presença de todo mundo aqui também, mas conta um pouquinho para a gente o que é que você está esperando da feira na semana que vem, da Revestir. E só lembrando também, gente, a semana que vem, na Feira Revestir, a Asbeia está fazendo uma ação no dia 16, que é o dia do Fórum Internacional de Arquitetura, onde a gente tem, abrindo o fórum, um talk com 4 grandes escritórios, que seriam a FGMF, a Flalo, KV e Dalpian. Então, quem tiver a oportunidade de ir à feira nesse dia, acho que vale muito a pena assistir o fórum com a gente. Cris, me conta, eu sei que você está louca por conta da sua agenda aí. Eu vejo que, eu acho que a grande pauta, né, eu espero, eu acho que a gente vai ter uma grande mobilização de falar sobre sustentabilidade, de falar sobre processos responsáveis, fabris, de falar sobre produção, de falar sobre carbono. Por quê? Porque a arquitetura está pedindo muito isso, né? Os arquitetos eles estão muito procurando materiais substitutos, materiais que trabalhem com biotecnologia. Então, como que a gente olha para isso, né? Então, vamos falar da Roca, né? Há 3 anos a gente faz análise de ciclo de vida. Ainda é a única empresa do Brasil de revestimento cerâmico que fez análise de ciclo de vida. Então, a gente sabe quanto que a gente emite de carbono, quanto que a gente consome de matéria-prima. A gente usava coque de petróleo, mudou esse combustível para biomassa, né? Então, você está numa eterna corrida para melhorar seus processos e olhar para o futuro do planeta mesmo, né? Porque quando a gente fala a principal pauta é sustentabilidade, por mais que a gente tenha gente que fala assim, isso está tão distante, não está, né? Não é mais somos humanos cuidando do planeta, não, é o planeta em primeiro lugar, né? Se não tiver planeta, não tem a gente. Então, eu vejo que essa pauta vai ser cada vez mais forte. A gente tem uma preocupação muito grande porque a indústria de eventos, né, Vanessa, ela não acompanhou essa tendência. Então, se a gente olha para uma feira desse tamanho, a quantidade de... A gente sobe uma casa, né? Para 4 dias, e depois você desmonta tudo. O que você faz com isso? Então, a gente vê as entidades olhando para isso, porque se a gente pensar do ponto de vista de sustentabilidade, as feiras têm que ser repensadas. Né? O que eu faço com esse material que eu utilizei durante 4 dias? Né? Como é que eu organizo tudo isso? Então, existem grandes provocações ainda, sem respostas, mas eu acho que eu espero ver mais coisas sobre sustentabilidade. Acho que todo mundo aqui espera, né? É o que você falou. Parece que está muito distante, mas, ao mesmo tempo, é um assunto que a gente tem falado já há muitos anos também. E ainda assim, apesar de a gente estar falando desse tema há muitos anos, ainda assim é muito distante de muitas realidades, principalmente quando a gente fala de Brasil, né? Que tem comportamentos muito distintos de região para região. Então, a gente ainda sente uma dificuldade de aceitação dos nossos clientes
de preocupação com a questão da sustentabilidade com os clientes, né? E acho que cada vez mais cabe a gente, como arquiteto, Educar entender também, isso né? e E educar. educar. Falo que é muito a nossa função do arquiteto, educar o cliente, com certeza. Exato. Legal. Gente, mais alguém quer colocar alguma coisa, alguma pergunta para a Cristi? Acho que não. Quinta-feira, todo mundo exausto já. Acho que não é nem a questão do quinto exausto, é o tal do formato online, né, Cristi? São as mudanças aí. A gente viveu Sim, tanto isso na pandemia e hoje a sim. gente não quer, a gente quer estar próximo, que foi o A que você gente quer falou estar aí. próximo. Exatamente. Gente, agradeço então, agradeço a presença de Obrigada todo a mundo todo aqui mundo. e a Cristi por ter disponibilizado o seu tempo para compartilhar com a gente o seu conhecimento. Super Obrigada. obrigada. Boa Obrigada a noite. você. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Claro, pode. Boa noite, né? Teve uma hora que você estava falando sobre o futuro e você citou umas fontes, alguns, eu não entendi se era sites ou algumas coisas. Nossa, desculpa. Imagina. Eu lembro que tinha um site que começava com box. Você lembra Eu vou qual? falar aqui, ó. Tem uma agência em São Paulo, mas eles têm Instagram e eles liberam vários books, boletins, é a Box 1824. Tem o Bureau de Intendência, o WGSN, tem o Peclair Paris, tem o tem o Future, tem esse Future Laboratory que é londrino, né, é inglês. Eu acho que com isso aqui você já tem conteúdo bastante, e daí provavelmente vão te desdobrando e te passando contas parecidas. Beleza. Obrigado, viu? Nada. Gente, obrigada, então. Então, encerrando praticamente dentro do horário, Cristi. Obrigada, gente. A gente se vê semana que vem. Quem puder lá, dá uma passadinha no stand que a gente tá com umas coisas bem legais. Eu te vejo lá, com certeza. Tá bom. Um beijo. Obrigada, Boa gente. Boa noite. noite. Tchau.